Para a lição de número 11, com o título A Visão do Templo e o Milênio. Lembrando que este templo aqui, ao qual o Senhor Deus traz em visão para o profeta Ezequiel, ele é o templo do milênio, porque nós vamos observar que neste templo não há mais os rituais, né? E não há mais também os utensílios, os quais havia no primeiro templo e também na tenda, a qual foi dada o modelo a Moisés. O textuário se encontra em Isaías capítulo 6, versículo 3, dizendo: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Essa foi a visão que Isaías teve no capítulo 6. Verdade prática? Ou traz a santidade divina, traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. Então nós vamos estudar hoje, né, aqui na leitura bíblica em classe, capítulo 43, do versículo 1 ao versículo de número 9. E a nossa introdução vai dizer: depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, em Ezequiel, os oráculos divinos, ou seja, as mensagens divinas, substituem ameaças e castigos por bênçãos futuras. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Então, quando Ezequiel profetizava ali, ele profetizava para um futuro distante. Ele falou sobre a restauração nacional de Israel. Isso aconteceu recentemente agora, em 1948. E ele fala também da restauração espiritual, que nós entendemos que a restauração espiritual de Israel se dará no final da grande tribulação, quando Israel reconhece o Senhor Jesus Cristo. E continua dizendo aqui: veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa os capítulos de número 40 ao número 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Ou seja, o Senhor Deus, ele viu, né, Ezequiel viu a glória do Senhor saindo do templo, e a destruição do templo ocorreu por causa disso. Agora Ezequiel está dizendo que no futuro distante o que vai acontecer? Vai haver este novo templo, e a glória do Senhor retornará então a estar juntamente com Israel. A primeira parte da lição sobre o que vem depois da restauração. Então vamos lá. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa ali o capítulo 1, né? A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém, para o templo. Então aqui no item 1, a porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descrevem o complexo do templo, com suas áreas, espaços e dimensões. Mas só no capítulo 43, do verso 1 ao 12, que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olha para o caminho do Oriente. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer que o destinatário original, né, dessa mensagem lembre-se de quando a glória de Deus se afastou da casa ali do templo. Ela se afastou em direção ao Oriente. Agora ela volta pelo mesmo caminho. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então o próprio Ezequiel, Deus levou ele em visão, né? Tirou ele lá da Babilônia, levou ele em visão lá no templo. Ele viu as atrocidades que estavam acontecendo ali, a idolatria, viu a glória do Senhor indo embora ali pelo Oriente, e agora ela volta novamente, né? Em direção ao Oriente, tá vendo só? No item 2 aqui, da primeira parte, três observações importantes. Três observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Então nós vamos falar muito disso aqui para que isso fique guardado. Isso é uma mensagem positiva para o povo de Israel, né? Vinha do caminho do Oriente, quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém. Ele viu o afastamento da glória de Javé ou Yavé, né? Ele viu o afastamento da glória de Deus para o Oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural lá. Então
no capítulo 1 ele já tinha tido essa visão. A terra resplandeceu por causa da sua glória. E isso faz lembrar da visão do profeta Isaías também ali no capítulo 6. Agora diz assim o versículo 2, ó, a voz como de muitas águas. É uma expressão metafórica para indicar o grande poder de Deus. Esse ser da visão, olha só, esse ser da visão como semelhante ao homem, ali em Ezequiel capítulo 1, versículo 26, que ele tem essa visão, ele fala, que ele olha alguém vai semelhante a um homem, é o Messias pré-encarnado, porque ali em São João capítulo 1, versículo 14 diz, né, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando diz o verbo se fez carne, então o verbo sempre existiu. No capítulo 1, versículo 1, João, o discípulo amado, escreve muito bem a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, ó, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, com letra maiúscula. Então, essa visão que Ezequiel tem, ele está vendo o próprio Senhor Jesus Cristo ali, antes que Jesus Cristo viesse à terra. Nós chamamos isso de teofania, quando Deus se apresenta em forma angelical. Em algumas ocasiões também é chamado de anjo do Senhor. Então nós vimos aí, João depois descreve, né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Em Gálatas 4:4 fala, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, ou seja, se cumprindo todas as profecias, veio o Senhor Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, pregou 40 dias ressurreto, foi assunto ao céu e enviou o Espírito Santo 10 dias depois na festa de Pentecostes, e o Espírito Santo está hoje, né, nesses 2000 anos de história da igreja. O Espírito Santo está cuidando da igreja, zelando da igreja, preparando ela para que ela vá morar na eternidade com o Senhor Jesus Cristo. No item 3, as reminiscências. O que são reminiscências? Reminiscência é uma imagem lembrada do passado, o que se conserva na memória. Então, Ezequiel, né, ele já tinha tido aquelas visões maravilhosas ali a partir do capítulo 1, capítulo 2, no capítulo 8 também, e agora ele torna a ter outras visões e são semelhantes. Olha só, a comunicação profética e a estrutura do discurso continua na mesma forma da atividade profética de antes, ou seja, o profeta é levado em espírito. Então, da mesma forma, o profeta aqui agora foi levado em espírito. Ezequiel compara essa visão com a da primeira experiência como profeta, lá no capítulo 1, né? Estudamos na lição 4 que a glória de Javé, ou a glória de Javé, a glória do Senhor, se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença no meio do seu povo. Depois de 14 anos da destruição da cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém. E aí ele dá essa data certinho, ele diz assim, ó, no 25º, ele diz assim, no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês. Ou seja, estamos falando do dia 28 de abril de 573 ou 572 a.C. Essa revelação escatológica e não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Então, veja bem, o profeta foi levado no templo, viu a glória do Senhor sair do templo. Agora, alguns anos depois, ele é levado novamente, 14 anos depois, ele é novamente levado ao templo, e ali ele viu um novo templo, né? Novas dimensões é dada a ele, e ele vê a glória do Senhor retornando, ou seja, ele está falando de um evento futuro, porque nós sabemos que Israel está esse tempo todo que a igreja está vivendo na terra, Israel está sem o seu templo para adoração, tem que haver tem que haver um grande pacto político, né, mundial, para que Israel consiga refazer o seu templo naquele local ali em Jerusalém. Então será o terceiro templo, e aí Ezequiel já dá a entender que esse terceiro templo será então esse terceiro templo será usado então pelo próprio Jesus no milênio, que Jesus vai estar aqui governando a terra no milênio. Parte 2 aqui, o templo do milênio. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo em Jerusalém e o que ele vê nessa última visão. Ezequiel foi o único profeta a mencionar a referida casa, mas é o único, que veja bem, ele não foi o único profeta a mencionar a referida casa, ele não foi o único que falou deste templo, mas é o único que descreveu o complexo do templo, né, com abundância de detalhes. Então ele deu as dimensões, ele falou com riqueza de detalhes. No item 1, um templo diferente. Por que diferente? Veja bem, que o templo,
Que templo é esse? Não aparecem nele peças e utensílios próprios do tabernáculo. Então ali, o tabernáculo de Moisés, a tenda da oração de Moisés, o templo, o grande templo construído por Salomão. Então ali, nessa descrição de Ezequiel, não vai ter os utensílios como a Arca da Aliança, como o altar de ouro, né, de incenso, o candelabro, o castiçal, a mesa dos pães da propiciação. Então, comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo, pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças, sacerdotes, apontavam para Cristo e tudo se cumpriu em Cristo. Então, e por isso que dá a entender que este templo que Ezequiel está ouvindo é do milênio, porque no milênio o próprio Jesus vai estar ali. Então não serão necessários mais nenhum daqueles utensílios ou aqueles rituais mosaicos. No item 2, uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulo 40 ao capítulo 48, foca o novo templo, a nova forma de adoração a Deus e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Tudo isso aponta para o milênio, o reinado de Cristo de 1000 anos aqui na terra, conforme descreve lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 5. Anunciado pelos profetas, né? Anunciado pelos profetas, há muitas interpretações sobre o tempo de Ezequiel. É extremamente difícil separar o literal do simbólico, mas sabemos que esse é o templo do milênio, mas como Jesus já foi sacrificado por nós, seria necessário o sacrifício de animais? Então essa é a pergunta, é claro que não. Então nós vamos observar que ali ele também fala desse sacrifício, aí nós vamos observar qual será a interpretação disso, viu? O incenso representa as nossas orações, o castiçal tipifica Cristo como a luz do mundo. Então o próprio Jesus estando neste templo, estando aqui na terra reinando, então não serão necessários esses utensílios. A era messiânica será marcada pela presença real e literal de Cristo. Então é assim que será o próprio Jesus Cristo, né, vindo no final da grande tribulação com seus santos e anjos e estabelecendo o seu milênio sobre a face da terra. Há pessoas que falam de um modo, tipo assim, uma brincadeira, né, dizendo assim, ó, o ser humano é tão ruim que se Jesus voltasse na terra, eles o matariam novamente ou crucificariam novamente. Negativo. Jesus veio para morrer e morreu por nós. Ele vai voltar para reinar aqui no seu reino milenial e a Bíblia diz que ele vai reger a terra ele vai reger a terra, né, com vara de ferro, ou seja, ele vai reger a terra com rigor. Então a Bíblia descreve isso muito bem, muito claro. No item 3 aqui, é muito claro. Então, no item 3, um ritual diferente. Um ritual diferente. Sem a Arca da Aliança, olha só. Então, uma das provas de que a Arca da Aliança não estará neste novo templo, uma das provas que a Arca da Aliança não estará neste novo templo, o próprio Jeremias, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor. Então, nunca mais alguém vai dizer essa expressão, nem lhes virá o coração, ou seja, eles não vão se lembrar, não vão precisar da arca da aliança, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Então veja bem, eles nem a visitarão, isso não se fará mais. Então essa profecia de Jeremias, ela vai se cumprir no milênio. E hoje já, né, hoje já não se tem mais notícia dessa Arca da Aliança. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Então até mesmo no templo de Zorobabel ela não aparece. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias. Depois disso a arca desapareceu completamente da história. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus e foi confeccionado pelos israelitas por ordem de Deus, né, durante a peregrinação no deserto. Então veja bem, o utensílio de maior valor espiritual para Israel, ele já há tempos não existe mais. É claro, pode-se fazer outro? É claro que sim, porque para o novo templo, o povo de Israel já está confeccionando vários utensílios, mas a Arca da Aliança, ninguém tem notícia de que eles já tenham feito essa arca, né? Mas ela, mesmo que eles venham a fazer para o terceiro templo, porque já estão preparando a construção do terceiro templo, essa arca entrará em desuso, como diz aqui em
em Jeremias capítulo 3, versículo 16. O item 4 aqui, da segunda parte, como explicar o sacrifício no milênio. Então, como explicar, sendo que está falando ali em Ezequiel também sobre sacrifício. Então, como explicar isso se Jesus vai estar reinando e não é mais necessário? Veja bem, o ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício. No sistema levítico, visto que o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei, tornando sem efeito e a eficácia do modelo mosaico. Então, veja bem, não é necessário mais hoje, né, nenhum sacrifício de animais, porque o sacrifício perfeito de Jesus Cristo foi cumprido. Agora vamos observar isso aqui, ó. O apóstolo Paulo usa uma metáfora, ele usa ele usa metafórica linguagem. Então ele usa uma linguagem metafórica do sistema de sacrifício lá do Antigo Testamento para o culto e serviço cristão. Então ele usa essa linguagem para explicar o nosso serviço e a nossa dedicação. Mas existem diversas explicações para o sacrifício do milênio Ezequiel. Vamos lá a principal delas, né? A principal considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor hoje é celebrada. E hoje a ceia do Senhor é celebrada em memorial à morte do Senhor Jesus Cristo. E diz assim, né? Assim como a ceia do Senhor será lembrada no reino de meu Pai. Jesus Cristo mesmo disse que lá no reino do meu Pai, ele diz assim, ó, fazei isso em memória de mim até que eu venha. E ele diz assim, não mais, né, participarei dessa ceia convosco até que se cumpra de novo no reino do meu Pai. Então, nós celebramos a ceia todo mês, por quê? Porque um dia vamos cear com o Senhor. Então, a explicação mais coerente aqui desse sacrifício ainda no milênio seria que, como se fosse a celebração da Santa Ceia, ou um ato de lembrança, de memorial, tá certo? Vamos para a parte última aqui, terceira parte, a santidade e a glória. A santidade e a glória. No item 1, a glória de Deus volta ao templo. Então o Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso na lição 4, né? Mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era completamente de apostasia, com práticas abomináveis, com idolatria. Dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, ou seja, agora a glória do Senhor volta ao templo. Então a glória encheu o templo, como foi na inauguração com Moisés do tabernáculo, como foi na inauguração do templo com Salomão. Então agora o retorno dessa glória, Ezequiel agora profetiza que a glória do Senhor vai retornar ao templo, vai retornar ao meio do povo israelita. No item 2, a identidade do guia celestial. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo um personagem. Diz o profeta, né? Um homem se pôs junto a mim. Pela característica, tudo indica se tratar do anjo do Senhor. Então, nós também observamos que em algumas ocasiões na Bíblia se tem essa expressão anjo do Senhor, que seria, nós falamos, seria o próprio Senhor Jesus Cristo aparecendo, né? Nós chamamos de teofania, quando Deus se apresenta ao homem de forma angelical, pois ele fala em primeira pessoa e diz assim, ó, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ou seja, ele vai voltar nesta terra, vai governar aqui, vai reinar aqui e vai habitar naquele templo, vai se assentar naquele trono. Aleluia, né? E glória a Deus. No item 3, santidade para sempre, assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio da Babilônia. 70 anos de exílio da Babilônia, nunca mais o povo de Israel voltou a cometer a idolatria. Então, do mesmo modo, né, todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Deus é um dos seus atributos mais solenizados, viu, nas escrituras. No milênio nunca mais entrará coisa imunda na cidade santa. O próprio Jesus vai governar ali através de Jerusalém, viu? Olha só diz assim, ó, essa é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo, eis que esta é a lei da casa. Então Ezequiel já profetiza isso, que ali onde estará o templo será um lugar santíssimo, glória a Deus. Conclusão, o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez, ele foi levado em visão para Jerusalém quando testemunhou
as abominações no interior do templo, né? O sacerdote mesmo estava em idolatria, razão pela qual a casa de Deus foi destruída e a glória do Senhor foi embora. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel e no novo templo que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Então nós estamos vendo que Israel já foi restaurado nacionalmente, em 1948, e agora eles precisam ser restaurados espiritualmente. Por isso que nós entendemos que a vinda de Jesus está muito próxima. Vamos para o nosso questionário. Qual a intenção do Espírito Santo em relação ao retorno da glória de Deus? E é fazer o quê? É mostrar o destinatário deste oráculo, dessa mensagem, né, ao povo de Israel, mostrar a eles, né, mostrar a eles que Deus se afastou uma vez ali do templo, mas que ele agora volta pelo mesmo caminho. Então ele vai voltar pelo mesmo caminho e habitará no meio do povo de Israel. Então é uma mensagem de ânimo para aquele povo. Pergunta 2: quais as peças e utensílios ausentes do templo de Ezequiel que podemos enumerar? Então podemos enumerar que é no novo templo de Ezequiel, que será o templo do milênio, não haverá a arca da aliança, altar de ouro, né, do incenso, o candelabro, o castiçal e a mesa dos pães da proposição. Pergunta 3: o que profetizou Jeremias sobre a arca da aliança? Ela não será visitada, nem ela virá ao coração, e ninguém se lembrará dela, né? Então, tanto é que já muitos anos e muitos anos, né, que alguém não consegue mais ter notícia de onde poderia estar o paradeiro desta arca. Pergunta 4: o que significa retorno? O que significa retorno da glória de Deus? O retorno da glória de Deus significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Pergunta 5: qual é a lei do novo templo, né? Olha aqui, tem a lei do novo templo. Esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno, o seu redor ali, será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Aleluia. E no milênio Jesus vai governar nesta terra e a Bíblia diz que nós reinaremos com ele. Amém? Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima aula.